Boa noite, queridos. Todo mundo bem mais elegante, barriga cheia, um banquete gostoso. Nós estamos conversando sobre casamentos redimidos. Hoje de manhã falamos sobre o casamento quebrado, como muitas vezes nós trazemos expectativas do casamento que vem do mundo. O amor acabou, tem direito de ser feliz, e assim por diante. Nós vamos continuar hoje olhando como o Evangelho muda o nosso casamento. Vimos hoje como o amor verdadeiro, sacrificial de Deus, quando Ele é o centro, nos lembra e nos mostra, ensina como viver o amor verdadeiro. E nós vamos trabalhar hoje à noite olhando o casamento reconciliado. Como que nós lidamos com os problemas que vão surgindo entre nós ao longo dos anos, que vão nos afastando uns dos outros? Quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5. Mateus 5, versículo 21 a 26. É o texto que nós vamos trabalhar hoje à noite. E daqui a pouco nós vamos ler essa passagem. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21, já fica com a sua Bíblia aberta. Um tempo atrás, um amigo meu da igreja, que eu não vou dizer o nome por questão de ética, como que é que funciona? Aprendi com o meu professor. Na verdade, isso já faz um bom tempo, mas ele até permitiu que eu contasse essa história. Ele me procurou logo antes do culto. E ele estava muito abalado, dava para perceber, agitado. E tinha acontecido algo na sua família aquela tarde de domingo, antes de vir para o culto. E nós nos afastamos de um lugar mais particular, assim, ele começou a contar. E ele contou uma história sobre uma discussão que aconteceu entre a sua irmã e o marido dela, o seu cunhado. Uma discussão tão feia, tão pesada, que os dois estavam andando de carro, acho que ela que estava dirigindo, e ele, num surto, virou e arrancou o volante. E quase, estava na pista, quase capotou o carro. E quando finalmente chegaram em casa, e ele ficou sabendo, morava ali perto, ele foi lá, mas louco da vida, porque quase que o camarada mata sua irmã e leva os dois juntos. Então, quando ele chega lá, a coisa já tinha ido longe demais. E ele, então esse irmão da igreja, ele foi então, sangue subiu, ali na frente da casa, ele falou tudo o que ele queria para o seu cunhado, que quase matou a sua esposa. Quase virou caso de polícia. Outros familiares chegaram lá, seguraram os dois, e esse então cunhado, ele xingou, saiu cantando pneu. Ele que fez a besteira, e aí estava falando um monte para esse meu amigo que estava tentando proteger a irmã. Só que meu amigo estava arrasado. Cada minuto que passava, ele ia se sentindo pior, porque não era só a questão da crise no relacionamento da sua irmã com o marido, mas pela reação dele. O que ele tinha falado para o seu cunhado, como ele tinha reagido. E não ajudou que na hora daquela discussão, na frente da casa deles, um vizinho que estava ali de fora, assistiu aquela cena toda e sabia que eram crentes. Um vizinho não crente. E ficou com aquele mau testemunho. Queridos, e aí? Como que você resolveria uma situação dessa? Quantas vezes você já perdeu o controle nas suas reações? Seja com amigos, mas geralmente é em casa. Muitas vezes entre marido e esposa. Muitas vezes entre pais e filhos.
acontece algo que já é trocenta vezes que isso acontece e não acredito que eu estou falando isso de novo. E então nós gesticulamos, levantamos a voz, batemos portas, acusamos, machucamos. E é quase sempre dentro de casa com as pessoas que nós mais amamos. E sempre temos algum motivo que sentimos que nós estamos corrigindo uma injustiça, não é verdade? Aconteceu algo e falou, olha, está errado, então eu vou corrigir. E é assim que eu vou corrigir. E eu vou ter que usar mais força, porque de novo, e a última vez não resolveu. Então nós vamos voltar aqui para o Sermão do Monte. Sermão do Monte, Sermão de Jesus. E no contexto maior do Evangelho de Mateus, Mateus apresenta Jesus como o Rei, o Messias, como nós cantamos agora, que veio salvar o seu povo de seus pecados. E Jesus então começa a chamar um novo povo para si, os seus discípulos, seus seguidores. E ele se senta agora para ensinar qual é o padrão do seu reino. Qual a atitude daqueles que o seguem. E lá no início, nas bem-aventuranças, você já começa a ter um padrão. Seguir a Jesus se baseia em um arrependimento humilde e um coração sendo transformado. Mas Jesus começa mostrando como a lei e todo o Antigo Testamento, na verdade, apontavam para ele. E que ele veio estabelecer um povo de um padrão de justiça perfeita. Olha o versículo 20. Olha o versículo 20. Mateus 5:20. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. E vocês sabem quem eram os escribas e fariseus? Eles eram bons de cumprir a lei? Muito bons. Pelo menos externamente. E aí Jesus está falando, olha, a sua justiça tem que ser muito melhor do que a deles. Aí já complica. E olha o que ele diz no versículo 48. Portanto, sejam o quê? Perfeitos. Como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Tranquilo, né? Tranquilo. Nós vamos ver daqui a pouco onde Jesus está querendo chegar com isso. Mas o que ele está falando é de uma transformação interna. Mas algo que só Jesus pode efetuar em nós. Jesus vai mostrar isso através de alguns exemplos da lei. Nós vamos olhar o primeiro apenas, para ver a seguinte verdade. Pode passar aqui. O padrão de Jesus demanda reconciliação no lugar de ira e insultos. O padrão de Jesus, o que ele demanda de nós, e o que nós vamos ver, o que ele nos capacita para fazer, é que ele demanda reconciliação no lugar de ira e insultos. E nós vamos olhar isso em primeiro lugar. Jesus está falando de uma forma ampla, e nós vamos aplicar aqui no nosso contexto de casamento e famílias. Então nós vamos olhar aqui o texto em dois trechos aqui. Primeiro os versículos 21 e 22, e depois os versículos seguintes, que vai dar duas ilustrações que Jesus vai fazer. Nós vamos investir um pouco mais de tempo na primeira parte. Então vamos ler na sua Bíblia, Mateus 5, versículos 21 e 22. O padrão de Jesus condena a ira e insultos. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então Jesus começa com o 6º mandamento: não matarás. É uma daquelas que quando a gente olha os 10 mandamentos a gente acha o mais tranquilo, aquele que a gente passa batido, né?
Não, esse, não é honrar pai e mãe, é difícil. Não matarás, tranquilo. E Jesus vai, espera um pouquinho, vamos olhar com mais calma isso aí. A lei se você matar alguém, você merece ser julgado e punido. Mas veja o que Jesus fala, versículo 22. Eu, porém, lhes digo. Esse eu é enfático. Jesus é a autoridade, por ser Deus, sobre a lei. E Ele estabelece o verdadeiro padrão para qual a lei apontava. Não é só matar literalmente alguém. Não é quem mata literalmente apenas que merece algum juízo. Olha de novo o texto. Quem também merece ser julgado? Quem o quê? Versículo 22 no início. Apenas se irar contra o seu irmão. Merece juízo. A mesma palavra que eles usam no versículo 22. O julgamento. Mas não é só quem se irar. É quem chamar o seu irmão ou insultar o seu irmão. Ofender o seu irmão. Merece o julgamento do tribunal. A palavra que ele usa aqui para tribunal se referia ao Supremo, né, da época, o Sinédrio, né, seria, né, já vai direto para o STF. E olha mais. Quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Talvez a tradução está um pouco diferente. Na palavra tolo está o que ali? Louco, raca, né? A palavra ali que mostrava essa indignação, uma ofensa. Quando está aqui, gente, isso não é uma palavrinha mágica. Você pode chamar do que você quiser, desde que não chama de raca. Desde que não chama de tolo. O resto está valendo. Não, a ideia, obviamente, é qualquer palavra de insulto, de maldade, de raiva, que sai da tua boca contra outra pessoa. Teu irmão, tua irmã, sua esposa, seu marido, seus filhos. Mas você é burro mesmo. Mas que idiota. Mas você nunca leva jeito, né? É a mesma coisa. Quantas vezes nós humilhamos uns aos outros dentro de casa? Mas aí talvez você pergunte, mas peraí, não tem uma ira justa na Bíblia? Não tem ira santa? Ele falou que não pode se irar, mas não tem uma ira que pode? Jesus não ficou bravo lá no templo? Lá em Marcos, lembra? Que ele entra no templo e ele vira as mesas. Jesus estava muito bravo. Como que é assim? Sim, Jesus ficou bravo no templo, ele ficou bravo com a incredulidade. Deus se ira contra o pecado. Há sim uma ira correta, nós vemos até nos Salmos, contra outro sendo oprimido, maltratado. Ficamos justamente indignados com a rebeldia do mundo contra Deus. E às vezes somos objetos disso também. Mas não é disso que Jesus está tratando aqui. Ele está falando daquela ira pessoal contra alguém que eu sinto que me maltratou, quando eu fui injustiçado, eu fui lesado, meus direitos foram pisados. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente gosta muito de misturar um sentimento de ira justa para mascarar uma ira pessoal, um ressentimento, uma afronta pessoal. E gente, é automático. Alguém fala, mas por que você está bravo? Eu não estou bravo. Não, já está, né? Não, mas é também, é porque, e você vai falar o quê? É o que aconteceu assim, o outro fez isso e aquilo e tal. E então eu tenho, a minha ira é justa. É bom avaliar. Tiago capítulo 1, 19 diz assim: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um seja pronto
para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Por quê? Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Bom versículo para a gente memorizar. A ira humana não produz a justiça de Deus. Deus não te chamou para ser o justiceiro dele no seu lar. A sua ira não produz a justiça de Deus no seu casamento. A sua ira não produz a justiça de Deus na vida dos seus filhos. E geralmente é a nossa desculpa, sem pensar, que é o que eu estou fazendo. Talvez, de fato, temos razão numa situação. Talvez tenhamos, de fato, sido injustiçados. Mas a nossa ira não produz a justiça de Deus. Jesus está igualando aqui, com autoridades como filhos de Deus, o autor da lei. Ele está igualando ficar bravo com o irmão, ou insultar o irmão com homicídio. É só comparar as penas. Julgamento, Supremo Tribunal, fogo do inferno. Todos nós acompanhamos a triste notícia do assassinato do Charlie Kirk algumas semanas atrás. E infelizmente nosso mundo, especialmente alguns países, eu sei que nos Estados Unidos, vira e mexe, se fala de histórias de atiradores soltos em algum lugar. Um dos meus primos trabalhou um tempo num hospital e de repente um dia ele recebeu uma notícia, né? Dispararam para todos os celulares que tinha um atirador solto, com um fuzil, com uma pistola, simplesmente atirando e tirando vidas de graça. Queridos, o que Jesus está dizendo para nós, ao mostrar a raiz do pecado que leva ao homicídio, mas o problema do nosso coração é que há um atirador solto na sua casa. E é você. E é através das nossas palavras. Pode passar, por favor. Você e eu somos assassinos em série. Sua filha demorou um pouco mais para sair do banheiro. Eu não vou chegar outra vez e levar bronca do chefe. Pá! Por que você não consegue controlar os gastos no cartão? Estouramos o limite de novo. O quê? Eu? Você que gasta tudo saindo com seus amigos. Pá, pá! Não acredito. De novo. Outra vez. Mas eu já falei que eu não gosto, eu não sei. Pá! Quantos tiros você já deu essa semana? Por trás do homicídio está a ira. E a mesma fonte, o coração. Jesus vai falar isso, deixar isso claro lá em Mateus 15. Ela se manifesta em insultos, palavras ofensivas e coisas que só acontecem dentro de casa. Você chega na igreja sorrindo. Chega no retiro de casal e está tudo bem, todo mundo abraçado, graças a Deus. Mas queridos, lá em casa, quanto mais perto pecadores chegam um dos outros, mais a gente se ofende e se machuca. E esquecemos de tratar o que está no nosso coração. Sobe o sangue e a língua se solta. Outras vezes, sobe o sangue
E só fica fervendo no coração, causando aquela azia, como um vulcão prestes a explodir. Mas eu vou segurar, eu não vou falar nada. Mas também não resolve. E aquela lava fica ali, queimando, fervilhando. E cuidado com as desculpas. Não, é que você tem que entender, eu falo mesmo. Eu sou assim, eu sou direto, eu sou honesto. Pelo menos eu sou sincero. Eu não guardo nada para mim. Bela desculpa para falar o que quiser. Querido, não adianta vir com história de que você é uma pessoa boa, que nunca matou, roubou, etc. Jesus diz que não. Você é um assassino. Você não atinge o padrão perfeito, santo de Deus. Eu e você matamos nossos irmãos e irmãs, a começar com o nosso cônjuge, todos os dias com nossas palavras de ira, de insulto. Será que sobrou alguém aqui? Só pensando nesses últimos dias. Apocalipse 21:8 diz que nenhum homicida entrará no céu. Pelo contrário, como Jesus já deixou claro aqui, o seu lugar e o meu é no lago do fogo eterno. Tortura eterna. Em nós mesmos estamos condenados. Mas você sabe que Jesus foi condenado no meu lugar e no seu lugar, na cruz, para que pudéssemos entrar no reino do céu. Isso acontece quando nós vemos a nossa pobreza e cremos em Jesus como o único Salvador, olhando para Jesus, que Ele nos redime. E aí acontece algo interessante, recebemos a sua justiça, e Ele nos capacita para viver vidas justas, conforme o padrão desse texto. Nós não conseguimos viver isso sozinhos. Mas com a vida de Cristo em nós, pelo seu Santo Espírito, aprendendo da sua palavra, por causa do amor que Ele nos demonstrou, começamos a ser transformados para viver segundo o padrão santo dele em nós. Ele nos capacita a deixar a ira e as palavras que machucam. Queridos, muitas vezes a gente só consegue olhar para dentro da situação, daquilo que eu estou chateado. Não, o que eu fiz, o que ela fez. Olha só, o que eu mereço, o que ela merece. E a gente olha para cada situação, não, eu dou duro, mas ela é ingrata. Não, mas eu preparei aqui, mas ele não ajuda com nada. E assim, a gente fica com uma visão míope, comparando méritos. Porque ela nunca faz. Porque ele nunca me ajuda. Porque nunca... O Evangelho, queridos, nos chama para uma visão mais ampla. Quem eu de fato sou diante de Deus? Quem você é diante de Deus? Um pobre pecador necessitado da graça. E aí quando eu vejo quem eu sou e aplico isso para os meus relacionamentos, eu vejo que eu não mereço nada. Eu não tenho nenhum direito. Meu direito é o inferno. Mas Jesus me amou. Quer falar do que tudo que eu fiz errado? Pois é, eu fiz mesmo. Eu sou pior do que você imagina. Eu preciso de Jesus. Me perdoe. Às vezes a gente tenta separar o Evangelho do nosso relacionamento. Não, tudo bem, eu sei que eu sou pecador. Mas também justo é justo, né? Não olho mais a situação em que fui maltratado, eu olho a graça de Deus em minha vida. E agora eu sou livre para demonstrar o amor e perdão. Isso leva à segunda parte aqui do padrão de Jesus. O padrão de Jesus condena a ira e insultos, mas o padrão... Pode passar mais um, depois eu volto aqui. O padrão de Jesus demanda a reconciliação. Queridos, é muito fácil a gente lembrar daqueles que nos ofenderam e causam raiva. Você já teve aquela situação que alguém chega para você e fala de alguma coisa que você fez contra ela e você nem lembra? Eu lembro, uns dias atrás, eu estava visitando uma igreja
E chegou alguém lá que tinha sido da nossa igreja anos atrás e falou: Davi, eu tô aqui, eu precisava falar com você, eu te perdoo. Ixi, né? Que eu fiz, né? Não, porque 10 anos atrás teve uma situação assim, assim e tal, e tal, eu segurei isso e... Eu nem sabia direito o que responder. Eu falei, cara, eu peço perdão, eu não me lembro disso. Nem lembro. Mas quem sofre, lembra. Quem sofre, lembra. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. E como nós vamos lidar com isso? Muitas vezes causamos raiva e não lembramos. Jesus vai trazer 2 ilustrações aqui no texto. Uma que tem a ver com templo e outra que tem a ver com tribunal. Um que tem a ver com irmão e outro que ele vai chamar de adversário. Então olha os versículos 23 e 24. A primeira ilustração relacionada ao templo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. O contexto aqui é de adoração, sacrifício no templo. Lembra que os judeus, mesmo morando distante, eles iam algumas vezes por ano, iam até o templo em Jerusalém para fazer o sacrifício, levar o seu cordeirinho lá para ser sacrificado. E Jesus então está falando, olha, você está andando para lá, você chega lá e lembra que alguém tem algo contra você. Deixa a ovelhinha lá, volta, aí podia ser uma viagem de alguns dias, resolve primeiro e depois vai de novo e oferta. Bem interessante que Jesus não dá brecha, que Ele conhece nossos corações, né? A brecha seria o quê? O cara fala assim, puxa, eu sei que tem uns caras bravos comigo, acho que nem vou poder ofertar essa vez. Vou ficar aqui em casa com minha ovelhinha comigo mesmo. Não, você vai ofertar, vai levar lá, você vai deixar lá e resolver. Perceba, Deus não se agrada de sua adoração e ofertas se você está vivendo brigado com seus irmãos e irmãs. E lembra, nós somos em Cristo. Mesmo o casal é irmão e irmã em Cristo, filhos de Deus. Se somos crentes em Cristo. Tenta imaginar o aniversário de um avô na família, que nem nessa foto aqui. Junta todo mundo. Os filhos, netos, primos, toda aquela bagunça. As crianças fazem desenhinho para levar para o vovô, né? Talvez alguém leve um prato que é especial para o almoço. Alguém fez um bolo, presentes. Junta todo o pessoal para aquela festa gostosa para homenagear o avô. Só que ele sabe que dentro da sua família, dos seus filhos, o irmão e a irmã estão há anos sem se falar. Brigaram por alguma coisa lá atrás e nunca resolveram. E não conseguem falar, não se olham na cara, nem diz nada um para o outro. Quando sentam nas mesas ali, em volta da casa, um está num canto, outro está no outro. E sempre achando aquelas desculpas meio constrangedoras, né? Para achar uma forma natural de não se cruzarem ali no corredor da casa. E aí na hora de cantar parabéns, de trazer um presente, ou do almoço, os dois chegam ali, vem com aquele sorriso amarelo, aqui, né, feliz aniversário. Qual seria o sentimento do avô, do pai desses aí? Ele estaria contente com aquela festa? Ele estaria satisfeito sabendo dessa situação não resolvida? Sabe o que ele diria? Pessoal, para tudo. Eu não quero nada disso, eu quero que vocês se resolvem. Eu quero que vocês se amem, eu quero que vocês sejam família. Aí depois a gente faz a festa. Ele estraga o sentimento de divisão. Queridos, Deus não quer um ritual vazio.
E vira um ritual vazio se não há comunhão verdadeira, se não há espírito de família. Em Cristo nós somos uma grande família. Nossos cultos são festas de gratidão e adoração a Deus. Celebramos a ceia do Senhor, nossa união com Cristo, união uns com os outros. Mas Deus não quer a sua adoração se você não está sabendo se dar bem com seu irmão. Seu culto se tornará também um ritual vazio. Deus quer que seus filhos se amem. Gente, é vazio a gente brigar em casa, na correria para ir para o culto, e chega entrando de mãos dadas na igreja. Feliz, com cara de crente, batista. Deus está vendo. Ele não quer um ritual. Ah, mas eu sou fiel todos os domingos. Sim, ótimo. Mas começa em casa. Olha segunda ilustração de Jesus, versículos 25 e 26 aqui. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Então essa segunda ilustração está dando um exemplo de um tribunal. E agora ele não fala nem de irmão, ele está falando do bom senso com o adversário, alguém que está te processando. O ponto aqui é resolve o mais rápido possível. Porque a ira, ela estraga, corrói, a situação vai piorar, você vai pagar um preço mais caro. Efésios 4:26 falou a mesma coisa, lembra? Irai-vos e não pequeis. Mas, lembra que ele fala logo em seguida? Resolva a sua ira antes do pôr do sol. Gente, hoje já foi, não adianta mais. Não, vocês viram, o pôr do sol estava bonito hoje, não estava? Até bateu foto juntos lá no lago. Não é que o pôr do sol é um negócio mágico, um horário mágico. Ixi, agora mais 24 horas, né? Mas a ideia de que, gente, não deixa isso ferver, fermentar no seu relacionamento. Vai, toma o primeiro passo e resolve. Lembra na primeira história? Você sabe que alguém tem algo contra você. Toma a iniciativa. Vai atrás. Vai resolver. Não espere, como a gente muitas vezes fala, não foi eu que fiz, vou esperar ela me chamar. Ela falar primeiro. O problema não sou eu. Deixa ela tomar o primeiro passo. Deixa ele falar. Não. Ele quer que nós tomemos o passo. Não deixe lugar ao diabo. Também Efésios 4. Queridos, cuidado com a indiferença. Eu não ligo se machuquei ou não. Cuidado com a guerra nuclear, aquela que explode e fala tudo e pode se tornar violenta nas suas palavras ou ações. Cuidado também com a guerra fria, daquela que só guarda, não fala nada. Eu nunca explodi, eu nunca gritei, nunca falei nada. Mas se fosse pelo olhar, era um raio laser que matava. Que vai acumulando e faz aquele tratamento de silêncio, uma reação passiva. Eu não brigo, eu fico quieto, fico na minha. Você precisa tomar a iniciativa, mesmo quando não foi a sua culpa. E especialmente se foi. Eu vou esperar a outra pessoa me procurar. Ela tem que procurar primeiro, eu não fiz nada. A atitude é de desejar a reconciliação por causa do Evangelho. Não pode ter rachaduras no nosso lar. Nós precisamos valorizar mais a humildade e a misericórdia de reconciliação do que a nossa própria justiça. Marque uma conversa. Aproveite aqui, durante esse retiro hoje à noite. Abra mão. Casais não vão dormir sem ter resolvido, mas tenha sabedoria de procurar o momento certo,
para ouvir. Faça boas perguntas para entender o coração do seu cônjuge. Tenta esclarecer. Seja lento para já justificar. Esteja aberto para ouvir formas que você de fato tem machucado. Procure como você, de maneiras específicas, de como você pode crescer naquela área. Mostra a sua disposição para resolver. O padrão de Jesus demanda reconciliação no lugar de ira e insultos. Lembra a história do meu amigo que eu contei? Ele estava com a consciência muito pesada pela forma que ele lidou com a situação do seu cunhado. E o Espírito Santo continuou trabalhando na vida dele aquela semana. No domingo seguinte, ele me procurou. E, Davi, você não sabe o que aconteceu. Eu liguei para o meu cunhado e pedi perdão pelas minhas palavras. Lembra que o cunhado que quase matou, né? A esposa, irmão do meu amigo. Mas eu pedi perdão para ele pela forma que eu reagi. Mas sabe o mais incrível? Ele também me pediu perdão. E ele reconheceu que ele estava tratando mal a minha irmã. E os dois combinaram para se encontrar na casa do meu amigo. Chegando lá, se encontraram ali no quintal, se abraçaram como irmãos. E ali do lado, de novo, vendo tudo, estava aquele vizinho. Aí ele já não entendia mais nada. Pera lá, não era semana passada que a gente estava quase chamando a polícia por causa de vocês dois? O que aconteceu? A expressão do Evangelho aconteceu. A reconciliação aconteceu. De olhar para Cristo e poder pedir perdão pela graça de Cristo. Viver e brilhar a luz. Queridos, nós conhecemos muito bem esse texto. É um texto até que relativamente fácil de entender, mas é muito difícil de aplicar. Eu diria impossível de aplicar em nós mesmos. Porque a gente quer se eximir do que Jesus está falando. Nós queremos baixar o padrão de Jesus. Não, acho que só o que está falando é nunca xingar ninguém. Eu nunca falo palavrão. Mas não podemos fazer isso. Jesus está apontando o dedo na ferida do seu coração e falando: você merece ser julgado. Você quebra a lei de Deus. E é por isso que precisamos de Jesus. Aquele que veio salvar o seu pecado, seu povo de seus pecados. Jesus é o único que cumpriu o padrão perfeito de Deus. Ele é o único que tem direito de entrar no reino do céu. E é por isso que o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem a sua necessidade de um Salvador. E veja o que acontece logo que termina o Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai até o capítulo 7. E aí nos capítulos logo em seguida tem uma série de histórias que ilustram qual reação que devemos ter. E é interessante que a reação não é: agora então, Senhor Jesus, deixa comigo, nunca mais, eu jamais vou ficar irado com ninguém, eu consigo daqui para frente, eu mudo tudo. Vai dar de cara no chão. Porque nós somos pecadores. E nas nossas próprias forças nós não conseguimos. Mas as histórias que seguem são histórias de pessoas quebradas, sujas, pecadoras. Sabe o que eles fazem? Não curam a si mesmos. Eles se voltam para Jesus. Deixa eu mostrar um exemplo. Pode mostrar o slide que eu pulei, por favor. No capítulo 9, versículos 12 e 13. Algumas histórias para frente. Mas aqui resume muito bem o princípio. É quando ele chama Mateus, um cobrador de impostos, um traidor da sua nação, do povo de Deus.
Jesus foi criticado porque ele estava comendo com publicanos, com pecadores. Olha o que diz. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa resposta é olhar para Cristo e falar: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu estou doente. Eu tenho pecado. Eu não tenho tido respostas boas para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos. Eu tento ganhar no grito. Eu tento, talvez pais aqui, como eu, quando a coisa começa a desandar em casa e a gente começa a levantar a voz para mostrar quem manda e colocar tudo em ordem, em fila, e funciona às vezes, mas não muda coração, não trata, não lida, e a gente usa com punho pesado, querendo governar nossa casa com autoritarismo. Você precisa de Jesus. Precisamos reconhecer que só Ele pode transformar. Precisamos da misericórdia dEle. Eu sou um pecador que precisa do Salvador. Preciso da justiça dEle, a vida dEle. O padrão santo de Deus nos faz correr de volta para a cruz de Cristo, com pobreza de espírito, e clamar por Ele, porque nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo, e Ele é a chave para nos reconciliar uns com os outros. E aí acontece algo fantástico. Quando estamos revestidos com a justiça de Cristo, recebemos a nova vida dele, e ele começa a transformar o nosso coração, para que você de fato pare de ficar irado e se reconcilie. E isso começa com a sua família. Mas, queridos, a falta de vivermos o Evangelho em nossos relacionamentos é porque nossas famílias são destruídas. Irmãos que não se falam por causa de uma discussão no passado. Casais que nunca resolveram suas diferenças, só varreram para debaixo do tapete até que virou uma montanha. Colocaram só um band-aid sobre situações. Não, está resolvido, não vamos falar mais nisso. Só que na hora da briga, vem tudo à tona e joga na cara outra vez toda uma fila do passado. Porque nunca foi tratado e perdoado e deixado para trás, deixado aos pés da cruz. Não se humilharam de fato para perdoar e reconciliar. Meus irmãos, precisamos tratar. Precisamos perdoar, mas acho que não foi para valer. Mas aí vai fazer de novo. Perdoe. Coloca de Cristo aos pés da cruz. E não tome isso mais em conta de como você vai tratar seu cônjuge. Trate pela graça e ore. Mudanças tomam tempo. Confiamos no Espírito Santo para Ele trazer a transformação. Então, se nessa noite você é um pecador, casado com uma pecadora, no meio de pecadores, você precisa voltar para Cristo. Talvez você precise se reconciliar com seu cônjuge essa noite. Como você vai fazer? Engolir e tomar o primeiro passo. O padrão de Jesus demanda reconciliação no lugar de ira e insultos. Clame a Jesus para que Ele viva a sua justiça através de você. Para que com Jesus no centro, nossos casamentos sejam de fato reconciliados. Vamos orar. Senhor, abre nossos olhos para ver como que nós temos ferido nossos cônjuges, nossos filhos, outras pessoas, com ira
que consideramos justo, com palavras duras, e deixando de tratar e reconciliar aquilo que alguém ainda tem contra nós. Ajude-nos a olhar para Jesus, a grande graça que nós recebemos, para nos humilhar, nos arrepender, tomar o primeiro passo de pedir perdão, de com amor, com muita mansidão e tato, palavras sábias, falar, ouvir, e que a tua graça restaure lares aqui hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.